Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, para a gente ler junto aqui um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3. Depois a gente vai ler Mateus 25, 14. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, a palavra bem conhecida nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Em Mateus 25, versículo 14, a palavra nos diz: o reino de Deus, o reino dos céus, também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi aqui na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor e podermos aqui nesse tempo breve meditar nessa palavra. Esse tempo tão especial, nessa temporada de mensagens sobre a mordomia cristã,
Eu acredito que os irmãos que estiveram conosco ou acompanharam alguma transmissão, certamente podem ter uma melhor perspectiva a respeito da nossa atuação para mais um ano, que, se assim Deus permitir, viveremos. Pensar em mordomia cristã, estudar sobre, traz para a gente essa direção sobre a melhor forma de empreender todo o nosso esforço, toda a nossa devoção, tudo aquilo que nós entendemos que podemos entregar com valor, com interesse do coração ao Senhor. E aí, hoje, queria compartilhar com vocês, não sei se vocês já dedicaram também em outro momento um tempo para pensar sobre isso, para estudar sobre isso, mas é acerca de um bem também muito precioso, que nós, como mordomos de Deus, precisamos saber fazer uma boa gestão, que aí é a mordomia do tempo. Naturalmente, a gente recebe instruções sobre o uso dos recursos na obra, o uso dos dons na obra, e pensar sobre gestão do tempo num momento ou em um contexto onde cada vez mais as coisas se tornam tão descartáveis, tão imediatistas, tão intensas em um curto tempo, e aí vemos que, por conta disso, nem amadurecem direito, trazem muitas frustrações em qualquer esfera da nossa vida, se nós não estivermos atentos para isso. Mas antes disso, tem que ficar muito claro para a gente, pensar sobre mordomia cristã, como é que é a figura do mordomo, como é que é o papel dessa característica, desse exemplo que todo crente deve exercitar, deve correr atrás para viver e ter. Quando nós assistimos a algum filme aí, alguma reprodução qualquer, a figura do mordomo sempre é, normalmente, aquela imagem que está um cara ali, sempre muito bem arrumado, trajado, às vezes com luvas, que não é o dono dali, mas age como se fosse, não é? Já viram isso? Nessa reprodução, qualquer outro, enfim, o mordomo age dessa forma. E falar sobre mordomia cristã é exatamente a gente assumir com convicção esse entendimento, que essa é uma postura do crente, adotar isso como conduta da sua vida, porque se assim fizermos, toda a nossa jornada, todo o nosso esforço, toda a nossa aplicação em qualquer área, nós entenderemos que nada é nosso, tudo é do Senhor. E assim vem sobre nós não um peso, mas uma consciência sobre uma maior responsabilidade, entendendo de que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. Ao fazer isso, a nossa perspectiva muda, o nosso serviço muda, a nossa dedicação muda, porque nós não faremos para homens, nós não estaremos tão voláteis quanto as motivações terrenas, mas haverá convicção no nosso coração, firmeza nas nossas escolhas, ao ponto de nós entendermos que, independente de qualquer circunstância, se vivermos, se morrermos, se sofrermos ou não, se chorarmos ou sorrimos, tudo é para a glória de Deus. Tudo em nós, seja qual for, é para a glória do Senhor. Os irmãos estão conseguindo entender? Esse é o princípio. Se nós quisermos ser bons mordomos, se quisermos ouvir do Senhor no grande dia em que nós o veremos, muito bem, servo bom e fiel, você está de parabéns. É isso aí. Agora vamos celebrar por toda a eternidade. Já parou para pensar? E essa deveria ser a nossa maior expectativa da vida, ouvir isso do Senhor, estar com Ele pela eternidade. Mas, antes disso, esse momento que nós temos vivido mais recentemente, não sei se vocês já pararam para pensar, ou se isso traz mais agitação ou tranquilidade ao seu coração. Parecia que foi ontem que nós comemoramos a virada do ano, e a gente já está entrando aí para o final do primeiro trimestre, ou seja, já mais um ano acaba, e toda essa celeridade que nós temos vivido, traz para nós hoje essa convocação. O que é que eu tenho feito da minha vida e o que é que eu tenho feito do tempo de Deus que Ele tem me dado para viver, para fazer, para gerir as coisas aqui na terra. Bom, e aí, falar sobre mordomia cristã, e aí com base no que nós lemos aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, implica em sabermos aproveitar a vida que Deus nos dá com sabedoria, com paciência e com prazer. Existem alguns extremos que, infelizmente, por
uma deturpação do nosso relacionamento com o Senhor, Ele é colocado como um Deus tirano que nos priva de prazer, que nos priva de ser felizes, que nos priva de aproveitar as coisas aqui na terra. E infelizmente existe um outro extremo, que é poder dizer assim, a vida é só uma, vou fazer valer e fazer aquilo que eu quiser, de um modo irresponsável e sem prestar contas a ninguém. Só que nós acabamos de encontrar aqui na palavra do Senhor, Deus, Ele permite para nós, como os seus mordomos, poder gerir e também usufruir de tudo que há de melhor diante do que Ele tem nos dado aqui na terra. Então, o melhor crente não é aquele que morre em tarefas intensas e negligencia as outras áreas da vida. O melhor crente é aquele crente que serve ao Senhor, que cuida do seu lar, que tem tempo para cuidar da sua saúde, fazer um esporte, paga suas contas em dia, trabalha direitinho, é honesto e pronto, consegue ter equilíbrio, consegue viver com sabedoria. Vocês podem dar um amém para isso? É meio pesado assim começar a colocar essas coisas na nossa responsabilidade aqui, porque naturalmente a gente espera muito que venha um anjo com a bandeja, que traga algo, né, ao nosso serviço. Parece que às vezes a caminhada fica muito mais direcionada às nossas petições ao Senhor. Só que enquanto estamos nesse plano aqui, o grande desafio é esse: submeter a nossa vida ao senhorio de Cristo, ao governo dele, ao modelo dele, ao jeito dele. E não é fácil. Por mais experiente que o crente seja, por mais dedicado que ele seja, todos nós temos o nosso espinho na carne, todos nós temos alguma área mais vulnerável que o outro, e naturalmente eu quero medir a minha competência com a fraqueza do outro. Não jejua como eu jejuo, não lê a Bíblia de ponta a ponta como eu leio, está aí, está no pecado, aí eu já estou em outra miséria e nem me dou conta, ou escondo, que é mais fácil, né, apontar a fragilidade do outro. Voltando a falar sobre a mordomia do tempo, tem uma frase que eu trouxe aqui de Ted Engstrom, que ele diz assim: não deixe o tempo governá-lo, você não pode atrasar ou adiantar o relógio, você não pode dar ou comprar o tempo, mas pode organizar suas atividades de maneira que o tempo trabalhe para você. Não sei se você conhece alguém que faz de tudo em pouco tempo, você fica impressionado. Como é que você vai, acorda às 4, faz isso, faz aquilo, treina, trabalha cedo, não sei o quê, pronto. Certamente essa pessoa está sendo um bom mordomo em relação à gestão do tempo. E aí talvez você também conheça alguém que, pelo amor de Deus, é muito atrapalhado. Se você vai na casa, a casa parece que passou lá um tsunami talvez, um redemoinho gigante lá, consequência da má gestão do nosso tempo. Afinal de contas, na nossa modalidade aqui de vida, a vida é regida pelo dia com 24 horas. E aquele crente mais eficiente que se admira porque ele dá conta de tudo, tem o mesmo tempo que você. E quando nós entramos numa onda de justificar, não, porque é muita coisa, veja que quando alguém acaba sendo influenciado a adotar esse tipo de discurso, é porque ou não está querendo parar um tempo para organizar a vida e colocar a coisa em ordem, as prioridades devidas no devido lugar, é mais fácil justificar. Não dá tempo. Por que não fez isso ou aquilo? Não, porque não deu tempo. O tempo é o mesmo, o tempo é um espaço que Deus nos dá para poder fazermos todas as coisas devidas. Nem de mais, nem de menos, devidas. E isso faz toda a diferença na nossa jornada. Então, aqui em Eclesiastes, principalmente o versículo 1, que é tão postado, tão divulgado, tão falado, há tempo para tudo. Porque você deixou sua saúde chegar a esse ponto? Pois é, nunca tive tempo de dar uma caminhadinha de 20 minutos. Aí está com as taxas tudo estouradas, já andando com soro, de tanta miséria, né, que infelizmente se acumula, porque você não cuida da saúde. Há tempo. Tem uma irmã que eu conheço há muitos anos, que ela sempre disse isso, e eu até brincava, olha, isso devia estar lá em Acrescentares, capítulo 2, versículo 1, que ela dizia assim: quem quer dar um jeito, quem não quer dar um pretexto. E é verdade isso. Meu amigo, quando a gente quer uma coisa, principalmente as pessoas mais determinadas, faz chover canivete, mas faz porque quer. Quando não quer, pois é. Então, sabe esse cabelinho que tem no meu dedo mindinho aqui? Pois é, esse cabelo. Qualquer desculpa serve quando nós não queremos, quando nós não estamos inteiramente motivados nisso. Bom, há tempo para tudo, foi o que nós lemos aqui em Eclesiastes capítulo 3.
E aí a gente percebe que existe um princípio de harmonia da vida. Tudo demais é muito, tudo demais é veneno, já ouvimos isso? E essa geração fala muito dessa intensidade, de com muita rapidez a gente se dedicar, se envolver, mergulha demais. Mas também parece que o que vem fácil demais vai rapidamente fácil demais, se desfaz demais. Por conta da falta dessa maturação, da qualidade que as coisas precisam ter. E assim é na nossa vida. Então, com discernimento e paciência, a palavra de Deus nos dá condições de enfrentar as oportunidades e fazer essa boa mordomia do tempo. Então, Deus nos dá o tempo. Ele nos coloca na dimensão do tempo para que saibamos administrá-lo como autênticos mordomos. E nós podemos desenvolver essa capacidade, começando com essa consciência do equilíbrio, fugindo dos extremos. Porque eu preciso ser muito crente, tenho que estar na igreja todos os dias, todas as horas, deixa a casa lá feito um giral, não faz comida para quem precisa lá dentro. Porque o boleto vence, não, porque você está lá, talvez, muito intenso, muito submerso, está faltando equilíbrio. Então, o primeiro passo, se você, qualquer pessoa que você conhece, que precisa de ajuda nisso, não chegue com uma pedrada não, senta aqui, vamos aqui, ó, pega um caderninho, ajuda essa pessoa a entender sobre a gestão do tempo. Se você é muito bom nisso, dê uma aula para quem precisa, mas não com soberba, né? Não, vem aqui, é difícil para mim também. Todos nós temos alguma área que precisa de ajuda, de ajuste, sempre. Afinal, a obra ainda não está completa, né? Um processo de aperfeiçoamento até que ele venha. Glória a Deus. Então, nós podemos desenvolver essa capacidade. Primeira coisa é entender quanto tempo nós temos no dia e quanto de coisas dá para caber naquele tempo. Alguns princípios que eu queria compartilhar em relação a como cuidar desse tempo que Deus nos dá. O primeiro deles é entender que Deus é o Senhor do tempo e sua administração se torna para nós a administração do tempo de Deus. Deu para entender? Ele nos dá esse tempo. E esse tempo que nós temos é o tempo de Deus. Não assim numa consciência, não numa proporção de cronologia das suas ações, mas esse tempo que nós temos, marcado aqui nas 24 horas do dia, é de Deus. O que eu estou fazendo dele implica exatamente nesse modelo aqui desses servos. Eu estou potencializando algo para a glória de Deus, para a edificação de um outro irmão, para minha própria edificação, ou eu estou deixando que o tempo seja, infelizmente, destruído, desperdiçado, e ele, diferentemente do dinheiro, não tem como acumular, não. Já era, passou, nunca mais volta. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui como igreja local, adorando ao Senhor, maravilhoso. Poderemos viver mais tarde um outro tempo, amanhã, o próximo domingo de manhã, da mesma forma, mas esse tempo nunca mais, passou. As primeiras horas deste culto, se você cultuou, se você deu o seu melhor ao Senhor no louvor, perfeito, foi bem aplicado. Se estava disperso, talvez não dê para compensar de noite, porque é outro tempo. E é entender isso, essa consciência sobre a rapidez com que isso passa e a seriedade com que nós somos chamados a fazer uma boa mordomia do nosso tempo, é que vai fazer a diferença em, a partir de hoje, nós andarmos não como aquele coelho apressado de Alice no País das Maravilhas, desesperado porque não vai dar tempo, porque o tempo está passando, mas com alegria, equilíbrio, entendendo que para todas as coisas existe um tempo determinado, existe um propósito para acontecer. Amém? Salmo 31, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Atos 17, 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, nós não conseguiremos nunca, com sustentabilidade, com sucesso na nossa vida, fazer as coisas, por melhor que nós sejamos ou queremos ser, se Deus não nos ajudar. Se Deus não for o nosso sustento, não dura um dia, 2 dias essa transformação intensa. Vixe, como fulano mudou. Pode mudar a roupa, o cabelo, algumas ações no primeiro momento, mas a mudança só é real se for Jesus que faz. Se for Jesus que está motivando, transformando, impelindo. Então, por que eu estou falando isso?
porque para fazer isso, talvez você tente, num primeiro momento, querer organizar, mas pode ser que se esfrie, esmoreça, diga, não é para mim, esse negócio de ser organizado não dá para mim, é mais para quem é metódico, dá sim. Se o Espírito Santo te ajudar, você será um excelente mordomo do seu tempo, sendo feliz, sendo responsável e vivendo com equilíbrio todas as coisas. Pense nisso, é esse extremo. Essa justificativa que você já está querendo dar, porque essa pregação não acaba logo, já chega, está pesando, porque eu estou agora tomando consciência de que se a minha vida está desequilibrada, a culpa é minha. De que se eu não estou conseguindo ser próspero nesse quesito da gestão do tempo, é porque talvez eu não estou contando com a ajuda de Jesus para isso. Administramos o tempo de Deus à medida que nós somos administrados por Ele. Como é que eu começo meu dia aí hoje? Já abrindo aqui o Instagram para ver as notícias? Para ver lá os directs, para ver lá as fofocas ungidas. Não existe fofoca ungida, né? As notícias quentes. Não. Como é que eu começo o meu dia? Isso diz muito sobre o tempo que eu gasto nas primeiras horas do dia e as coisas que alimentarão a minha mente no decorrer do dia. Quer estar cheio de Jesus durante o dia para enfrentar as lapadas que o trabalho, a vida vai lhe trazer? Pronto, amanheça os pés, dobre os joelhos. Não consigo, estou deitado mesmo, pega o telefone, abre o aplicativo da Bíblia, eu deixo a Bíblia do lado. Existe forma. Quem quer dar um jeito, acrescentar isso, brincadeira. Né? Para quem quer, dá certo. Exige sacrifício, dedicação, mas tudo depende da forma como nós iniciamos o dia, entendendo, acordei, estou respirando, eita, Deus já me deu mais um pacote do seu tempo para tomar de conta hoje. Ô glória, isso faz toda a diferença, meu irmão. Eu acho que a partir de agora a gente vai andar até mais feliz, vai querer fazer a barba direitinho, escova, vai sair. Que crente diferente, que crente exemplar, porque você está entendendo que a vida que você recebeu não é mais sua, o tempo que você está tendo hoje não é mais seu, é de Deus. O que a gente vai fazer mais tarde? Assistindo qualquer coisa, perdendo tempo fazendo qualquer outra coisa. Você pode ter tempo para dormir um soninho depois do almoço, para ter aquele churrasco maravilhoso de Deus Santo com a família. Quiser chamar, chama. Estamos aqui todo mundo, né? Ô glória. Mas, tempo para tudo. A gravidade está quando você deixa que isso se perca. E quando você simplesmente está entediado, sem propósito, sem perspectiva, e mata esse tempo, e quer usar esse tempo de um modo irresponsável, achando assim, vamos acelerar, vamos matar logo esse dia aqui que eu não estou suportando, você está pecando contra Deus, pecando talvez contra o seu irmão, porque você poderia estar fazendo algo para abençoar outra pessoa, e pecando contra si mesmo. Isso é muito sério. Daniel 2:1, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, se eu estou precisando hoje aprender sobre isso, Jesus vai lhe ensinar. Mas tem que buscar aí um crente que lhe ajude nisso também. Porque quem não tem tanta disciplina em algum quesito, precisa de método, precisa de alarme, precisa de esforço, precisa de alguma coisa lá espetando para poder você lembrar em assumir uma nova conduta. Salmo 90, versículo 12, a tradução mais comum. Ajuda-me a contar os dias, para quê? Para que alcancemos um coração sábio. Na nova versão diz, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Olha só como nós precisamos de ajuda de Deus. Parece que precisamos só para milagres assim, né? Para coxo ver, ou para cego ver, para coxo andar, né? Para mudo falar. Parece que esses milagres mais clássicos, eles são mais óbvios de Deus. Mas tem tanta coisa tremenda que Deus pode fazer por nós que parece que a gente não usa. Não, você não quer incomodar tanto com isso hoje. Mas a nossa vida é dele. Nós somos governados, precisamos ser submissos a esse governo, a esse senhorio. Ajuda-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio. E contar os dias diz respeito sobre a preciosidade do tempo, que a nossa vida está sujeita nessa existência temporal. Então, que nós não sejamos escravos disso, escravos do tempo, dizendo, não deu tempo, empurrando outras atribuições que eu não vou conseguir dar conta, e aí se vitimiza, e aí acaba colocando tudo no mesmo pacote, e infelizmente as demais áreas que estão mais vulneráveis acabam também indo nesse ralo. Isso traz sérios danos. Então, alguns conceitos distorcidos acabam sendo assumidos no nosso dia a dia. Eu não sei como você conduz, o que você faz no trabalho ou na sua jornada na gestão do lar, talvez, ou em qualquer outro ambiente que você passe os seus dias da semana,
mas tem coisa pior do que você simplesmente olha o relógio ao final do dia, ao final do amanhã e diga, para onde é que o tempo foi? Eu não fiz nada. Isso é péssimo. Isso reflete que faltou aí exatamente entender sobre as atribuições que eu tinha para aquele turno do dia, para aquele momento. Ou eu não estou considerando ali o tempo devido para cada coisa, ou eu estou sendo negligente, irresponsável. E aqui, o tempo voou. Para onde foi o tempo? E agora? Não fiz nada. E aí? O tempo é um espaço. O tempo não é uma força que vai estar aqui movendo o copo, empurrando você. Ele passa. É uma dimensão que Deus nos dá condições aqui de poder fazer muita coisa boa, com equilíbrio, sabedoria e discernimento. Contar os dias equivale a contar o tempo, isso é planejar todas as atividades possíveis dentro do tempo disponível, daquilo que Deus nos dá. Talvez alguém diz muito para você, tempo é dinheiro e a gente tem que gastar, ou a gente tem que poupar demais, não dá para estar desperdiçando. Esses extremos também acabam fazendo com que ou eu desenvolva uma conduta muito ambiciosa, gananciosa e fria para a necessidade do outro, ou eu só penso em querer de fato acumular riqueza a todo tempo, entendendo que cada minuto é dinheiro e eu tenho que ajuntar mais, eu tenho que enriquecer mais. E aí eu penso talvez só na minha própria satisfação. Um outro erro que nós infelizmente somos sujeitos é acreditar que o tempo vai cuidar disso. Já ouviram alguém falar assim? Vendo algum problema diante de si, algo que precisa ser resolvido, não, isso aí o tempo resolve. E o tempo não é um agente, o tempo é um espaço. Quem tem que resolver somos nós. Agora, para o crente, é entender qual é o tempo adequado para tratar sobre aquele assunto. Porque, de fato, tem coisas que no calor da emoção, naquele ímpeto, não dá para você tratar de imediato ou querer resolver ali, porque talvez só piore. Para o crente é diferente. A partir de hoje, não digo o tempo vai tomar conta disso, mas eu vou buscar entender qual é o tempo adequado, já que existe tempo para todas as coisas. E aí uma coisa pior, é você dizer o quê? Não tenho tempo. Então aqui nós somos chamados para refletir sobre os critérios de prioridades que a gente usa para poder classificar as coisas que a gente está assumindo no dia a dia. Então, muitas vezes pode ser por sobrecarga de atividades, você está trazendo para si, a gente faz isso involuntariamente, quando não quer dar um não, e às vezes não dá um não por quê? Porque eu não quero ser mal visto, porque eu não quero desagradar, mas não quero desagradar por quê? Tenho medo de uma rejeição, eu tenho medo de uma reação, o quê? Então isso precisa trazer muito consciência, a gente precisa trazer muita consciência sobre isso, porque senão a gente pode prosperar em muitos quesitos, mas a gente vai ser infeliz sempre nisso. Vivendo atolados, cabelos caindo, cabelos ficando muito brancos facilmente, e aí, a gente aqui envelhecendo rapidamente por conta dessa sobrecarga de atividades, adoecendo. As coisas que fazemos no tempo são prioritárias ou são secundárias? Era para você estar fazendo o que você está fazendo? Pense aí no seu ambiente de trabalho, talvez. Ou você poderia pedir a outra pessoa para fazer? Ou dentro de casa, daria para estar mandando o seu filho, vai lá meu filho, troca o garrafão, vai lá, arruma a cama, vai lá, é sua vez de aspirar a casa, os pratos. A gente tem que ter equilíbrio também nisso. Não dá para deixar só para a esposa. Também não dá para a esposa deixar só para o marido. E o menino ficar dormindo até meio-dia, porque ficou jogando videogame até tarde, puxa o chicote, não. Puxa a orelha, brincadeira, pastor vai me disciplinar. Chama, vamos dividir as tarefas. Negócio mais de tarefa doméstica de homem e de mulher, não. É coisa de quem mora ali tem que pagar as contas, vamos lá. Todo mundo tem que ratear ali, que vai ficar mais leve. Vai ficar mais tranquilo, a irmã vai poder manter o esmalte nas unhas por mais tempo, vai ficar mais feliz por mais tempo, todo mundo se ajuda, precisa ser dessa forma. E qual é o critério de priorização que nós usamos? Infelizmente nós podemos ser impelidos ali a querer deixar as coisas se tornarem muito urgentes. Isso aqui é para quando esse boleto? É para dia que dia é hoje? 26, é para dia... Quando? Dia 1º? Não, eu só pago, dia 1º eu pago. Já tem gente que gosta de viver no limite. É para quando? Não, no dia. Passou 5 dias, 1 milhão de juros correndo ali em cima e fica desesperado porque queria. Você pode pensar em formas que podem lhe ajudar a isso. Um lembrete, uma pessoa para estar lhe ajudando, colocar na porta da geladeira, seja o que for. Mas é trazer para si a responsabilidade dessa gestão. Estou matando o tempo
Já viram? Está fazendo o que aqui, fulano? Ah, estou passando o tempo. Estou aqui esperando. Tem coisa pior do que quando a gente marca um médico naquela hora, ele chega 3 horas depois. Aí você fica mais 3 horas esperando. Eles estão nos matando, né? Estão matando o nosso tempo. Mas você pode potencializar essa espera de diversas formas. Pode levar um fone, ficar ali ouvindo uma pregação. Pode ficar dando conta de outra demanda que vem sobre você, fazendo uma leitura produtiva, seja o que for. A gente tem que entender que nós não podemos ser refém desse caos lá fora. A gente tem que entender que precisamos de ajuda do Senhor para fazer uma boa gestão de tudo isso. Para fechar, nós temos que buscar no Senhor a melhor gestão para de fato viver isso. Entender que as coisas, quando elas não são tratadas no tempo adequado, elas poderão piorar, elas se tornarão mais graves, dependendo do que seja, e aí, de fato, algumas soluções elas são irreparáveis. O exemplo mais clássico disso é a saúde. Não vou cuidar agora não. Não, está só latejando. Aí no outro dia a perna está caindo e você vai querer, ai Senhor, faz um milagre, e você tinha condições de fazer alguma providência ali naquele tempo. Então, em relação à administração do nosso tempo, nós devemos sim disponibilizar tempo para o trabalho. Agora, uma reflexão sobre, afinal de contas, a gente passa a maior parte do tempo lá, dedicando, né, o nosso tempo útil lá no trabalho. Primeiro, como um cristão, eu estou usando integralmente o meu tempo ali, a serviço daquilo que eu estou contratado para ser e fazer? Porque tem crente que rouba o tempo que a empresa está pagando lá para ele trabalhar. Passa meia hora no lanchinho do café, aí vai meia hora ao banheiro, aí passa meia hora visitando outro setor, ou sai, não, vou só ali pagar uma conta, passa a manhã fora, não trabalhou, não fez nada, você está roubando um tempo que ali, no caso, foi contratado para você fazer algo produtivo para o negócio. Isso é ruim. É desagradável até falar que um crente faz isso, mas pode ser que por você não ter responsabilidade sobre isso, você peque nisso, esteja dando mau testemunho. Contratar crente aqui, quero mais nunca. Aqui eu tinha, passava o dia lá falando no WhatsApp com as amigas, ou então ia lá para dentro dizer que tinha um clamor pelo telefone. Acontece. E infelizmente a nossa imagem, a imagem de Cristo acaba sendo deturpada aí por conta dessa falta de sabedoria. O trabalho precisa ser proveitoso, então encontrar uma melhor forma de conduzir ali as atribuições. Existem até diretrizes, sugestões sobre... Tem gente que diz assim, só acordo depois das 10, mas o trabalho começa às 7. E aí? Como é que esse cristão fica lá no trabalho, hein? Se acordou, só fale comigo depois das 10. Eu acho isso um absurdo, mas acontece, porque às vezes o motor da pessoa não engrenou ali ainda. Então, se você tem essa dificuldade com o sono, aí você talvez precisa colocar aí tarefas mais complexas ou tarefas que agitem você, despertem mais a sua máquina para poder cuidar ali nas primeiras horas. Porque o pior é quando eu vou deixando para a última hora de um turno de trabalho algo mais complexo, algo que a cabeça não vai estar mais tão boa para raciocinar, e aí a tendência é que eu erre mais, que eu tenha que refazer um trabalho depois, ou o preguiçoso trabalha 2 vezes. Já ouviram isso? Porque vai ter que refazer. Coisa terrível é você receber de alguém algo que você tem a sensação que ela fez com as coxas, como diz um amigo. Ela fez ali negligentemente. Imagine a obra, que a Bíblia diz que é maldito aquele que faz negligentemente a obra do Senhor. Eu estou falando muito nesse aspecto do trabalho lá fora, mas isso aqui serve também para o que nós fazemos para o Senhor. E isso é um desafio, porque como nós somos muito relacionais, às vezes o que o outro fez comigo implica no meu desempenho ali. Devia estar ali sorrindo no trânsito, dando boa noite a todos, mas se alguém me fez raiva, eu estou ali parece que com ódio, aí ele vai me pagar. Isso transparece, isso influencia no nosso serviço para Deus. E é para Deus que a gente está fazendo, e não para o outro. E eu não queria que você ignorasse isso, porque você é ser humano como eu, e a gente sabe que isso acontece. E não adianta varrer para debaixo do tapete, porque só piora. Hoje é uma raivinha, amanhã você está andando com uma faca. Não, não ande não, mas parece isso, só piora. E aí a gente acha que dá para maquiar, colocando todo mundo para ficar ocupado dentro da igreja.
sendo que Deus não recebe qualquer tipo de sacrifício, nós sabemos disso. Mas para fechar, em relação ao trabalho, o pastor Gerson recentemente deu um alerta, um chamado em relação aos pais que desejam muito empreender o seu anseio de uma carreira não vivida nos filhos. Só que isso também implica na qualidade do nosso uso do tempo no futuro. Você querer que alguém tenha uma carreira que era sua, que você não conseguiu ter, mas ele viva sem ele ter vocação, sem ele ter competência, talento que Deus deu para aquilo, a pessoa vai ser infeliz, vai fazer também negligentemente, vai fazer irresponsavelmente alguma coisa. Então, nós, em relação também ao trabalho, precisamos buscar qual é a nossa vocação, qual é o nosso direcionamento para fazer com alegria, entendendo que Deus é o Senhor de nosso tempo. E se este for administrado em termos de trabalhos vocacionais, estaremos contribuindo com os propósitos divinos. Deus me chamou para isso, dá para casar com o que eu faço no trabalho, perfeito. Tem tudo para eu ser muito feliz. Tem tudo para eu viver plenamente, com equilíbrio, cuidando da minha família, tendo tempo para lazer, tendo tempo para ter comunhão, tendo tempo para estudo ali, dá tempo para tudo. Em relação ao lazer, sabe o que é pecado? Pecado é você tornar a vida que Deus lhe deu opaca, cansativa e sem graça. Isso é que é pecado. Só dá para se viver uma vez por aqui. Aí você está, não, porque não posso botar um short para ir na praia, não, porque eu não posso jogar um dominó aqui, não vai apostar, não vai ficar entrando em coisa assim, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes aquilo que parece inofensivo se torna viciante, e aí também a falta de equilíbrio acaba trazendo transtorno e colocando aquilo que poderia ser uma boa experiência em algo que vai também lhe roubar ou roubar esse tempo que Deus te deu. Então, planeje seu tempo. O que você vai ter para a semana? Pense nas atividades mais complexas, pense nas coisas. Qual é o melhor momento do seu devocional? Já parou para pensar? Essa precisa ser a nossa prioridade no dia. Ah, não, porque quando eu vou orar, eu pego logo no sono. Mas você vai orar em que momento? Quando já está ali no apagar das luzes, hoje não vou orar deitado, porque aqui fica mais fácil. A chance de não ter êxito, de fazer um devocional meia boca, de não ter muito efeito na sua vida é muito grande. Então, qual é o seu melhor momento? Aí você precisa escolher um tempo de qualidade na sua casa. É quando todo mundo está dormindo, ninguém ainda acordou? Vá lá e faça. É no almoço, na empresa, em algum lugar que você pode se recolher? Vá lá e faça. Aquilo que funciona para você, perfeito. Aquilo que funciona para o outro, nem sempre dá para a gente. Quem tem muita condição, uma família que só tem crente dentro de casa, ô glória, você bota um hino, vai lavar uns pratos, se conecta, né? Fica uma glória, um prazer de poder fazer tanta coisa. Nem todo mundo tem um ambiente favorável para poder estar ali cultivando um a sós com Deus. Se você pode, você tem um quarto só para você, o que é que a Bíblia nos ensina? Fecha a porta, vá lá, ali é o lugar, ali é o canal. E nunca mais diga, antes tarde do que nunca. Por favor, a partir de hoje, nunca diga mais. Ou o que é pior, vou tentar. Tentar é não fazer. É você já dizendo para a pessoa assim, olha, eu vou lhe dizer logo, só para você deixar de me pedir, mas não faça isso não. Ou é sim ou é não. Meu irmão, você vai? Não, não vou. Não, porque eu não estou afim hoje, não estou legal. Pronto, é sim, é não, mas vou tentar e deixa a pessoa na expectativa, não faça. O culto começa às 18, você está terminando o banho. Você chega aqui, você perde 1 hora de culto. Isso é lamentável para um crente, não é não? O culto só tem 1 hora. O cara chega aqui, meia hora depois, você vai fazer o quê? Vai ser só o ponto para depois marcar de sair para lanchar? Então diga logo. Então nem venha para cá. Quer dizer, venha para se consertar e deixar disso, né? Mas olhe só como isso é vulnerável na nossa vida. A gente ri porque parece que não é tão pecado. Assim, né? Porque eu sou um pouco desorganizado. Você tem que se converter nesse campo. Mordomia do tempo. A partir de hoje, que nós entendamos isso, há tempo para tudo. Para o que você quiser. Para surfar cedinho aqui com os pastores surfistas, para seguir Carlos aqui numa corrida, né, Austreli? Pronto, tempo para tudo. E se nós entendermos isso, teremos mais qualidade dentro de casa, nas amizades, no trabalho, em qualquer outra esfera. Deus nos chama para isso. E, por fim, procurar remir o tempo, contar os dias, entender a preciosidade disso, para fazer as melhores escolhas. Romanos 12:11, jamais sejam preguiçosos
jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Então, a partir de hoje, entendendo isso, não é porque você vai fazer algo que você gosta, ai meu Deus, porque perfeito, traga equilíbrio. Sirva ao Senhor com alegria. Encontre aqui, através das oportunidades que a igreja te dá, nos dá, qual é a sua vocação para você servir com plenitude, com vigor, entendendo que quem lhe chamou não foi um líder, um pastor, mas foi Deus que comissionou você para isso, para vivermos uma vida plena. Chega de extremismos. Chega de dizer assim, não tenho tempo para estudar, para ler, porque, não, meu irmão, tem tempo para tudo. Organize a vida. Tem tempo aqui para vir fazer o seminário, para vir na EBD, para servir num culto, para vir cultuar. O extremismo também nos ajuda, às vezes, ou nos prejudica a só querer servir. A gente precisa se alimentar também. Não estou na escala hoje, então ninguém me chama, hein? Estou na escala hoje não, vou cultuar. Vou entregar o meu melhor ao Senhor. E se assim nós entendemos, vamos vivendo com mais qualidade de vida, com mais alegria. E a pessoa vai olhar para a gente assim, como é que você faz assim, hein? Me ensine, dá conta de tudo, está aí, ser feliz, cheio de boleto, mas tudo em ordem, tudo em equilíbrio. É só Jesus que pode nos ajudar a sermos excelentes mordomos do tempo de Deus em nossa vida. Amém? Pense nisso, guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe.